A coisa tá ficando mais interessante. Uma placa de vídeo da nova geração de uma gama inferior com uma placa da geração anterior de uma gama superior. A placa da nova geração tem mais VRAM, a placa da geração anterior tem menos VRAM. As duas placas são para Quad HD, o que significa que dá para você rodar em Full HD com uma alta performance, mas também consegue rodar numa resolução mais alta. Será que a quantidade de VRAM que tem na RTX 5060 Ti faz tanta diferença assim se a gente comparar com a 4070? Será que uma placa da série 60 Ti de uma nova geração é suficiente para bater uma placa 70 da geração anterior? Será que compensa você comprar uma placa dessas para Quad HD? Será que eu compensei de 4070 ou de 5060 Ti se você está pensando em ir em Quad HD? Mas e se você está pensando em Full HD? Será que ainda compensa comprar uma 4070? Será que é melhor comprar uma 5060 Ti? Pois é, eu resolvi testar as duas placas aqui em Full HD e em Quad HD para descobrir qual foi o salto de performance da 5060 Ti comparado com a 4070 e descobrir se compensa essas placas para Quad HD. Será que vale a pena? E se você está pensando em longevidade, ficar com a placa mais tempo, 5060 Ti ou 4070? Talvez para você a escolha seja muito óbvia, né? Pô, vou pegar uma placa da série 70, por que eu vou pegar uma placa da série 60 Ti para rodar em Quad HD? Mas acontece que a série 60 Ti também é para Quad HD. É claro que normalmente a gente usa uma 4060 Ti, 3060 Ti, 5060 Ti, a gente usa para Full HD, para ter bastante performance. Mas ela é uma placa para Quad HD. E a 4070? A 4070 tem 12 GB de VRAM, é uma placa da geração anterior, mas supostamente uma placa mais poderosa, uma placa da série 70. Elas não são concorrentes diretas. Se você tá pensando em fazer um upgrade, qualquer coisa, você não vai sair de uma série 70 para ir para uma 60 Ti da próxima geração. Ou será que vai? Porque tem novas tecnologias também e o Multi-Frame Generation. Aliás, o que traz de inovação a nova geração em relação à geração anterior? É claro, a gente tem algumas inovações, principalmente em relação à conectividade e tal, mas o ponto principal mesmo está na inteligência artificial da série 50, que se a gente comparar com a série RTX 40, ela teve uma evolução. A gente tem agora o Multi-Frame Generation. E meio que é isso aí, assim, o mais relevante para você é isso. A gente teve um ganhozinho de performance, mas não foi aquele salto que a gente estava esperando. É claro que a 5090 é a placa de vídeo mais poderosa do mundo, mas se você não viu ainda nenhum teste da série 50 comparado com a série 40, então esse teste vai ser muito interessante para você. Nós fizemos vários testes aqui em Full HD, Quad HD, Ray Tracing, DLSS, Upscaling, sem Upscaling, Frame Generation, para você entender o que vale a pena. E principalmente para matar a dúvida em relação a VRAM. Tenho certeza que isso aqui é um dos pontos que mais chama atenção. Como é que pode uma placa de uma gama inferior ter mais VRAM do que uma placa de uma gama superior? De uma classe superior. A série 70 está acima da 60 Ti. Eu sei, para você talvez seja confuso, mas o final das placas é o que dita o que ela tá. Essa daqui é uma série 40, mas ela é uma 70. Essa aqui é uma série 50, mas é uma 60 Ti. Então, o começo é menor do que essa, mas o fim é maior do que essa. É meio confuso, né? Porque o começo, ele dita qual que é a geração da placa e o final é de qual classe ela é. Então, uma RTX 40 de uma geração anterior a uma RTX 50, mas uma 4070 é de uma classe superior a 60 Ti que tá abaixo. É meio confuso, né? Pois é, eu acho que a melhor forma é por isso eu mostrar os testes pra vocês. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho mais sobre as especificações. Porque eu coloquei elas aqui lado a lado e tem algumas coisas bem interessantes que você provavelmente deve ter visto ou não. Se você leu as especificações, você deve ter visto. Mas, por exemplo, 4070 tem 12 GB de memória GDDR6X, enquanto que a 5060 Ti, ela tem 16 GB de memória GDDR7. Mas calma, porque tem uma pegadinha. Esse aqui é o modelo de 16 GB que eu tô testando. A 5060 Ti tem dois modelos, uma de 8 e uma de 16 GB. Você quer a de 16 GB. Por quê? Dá uma olhada no comparativo das duas e aí você volta pra cá. Então sim, a gente tem memórias mais rápidas aqui na 5060 Ti de uma tecnologia mais recente, até por isso mais rápidas do que a da 4070. Nós temos também só 12 GB na 4070, mas ela tem 192 bits. A interface dela é maior do que 128 bits da 5060 Ti. Então tem menos memória, mas com uma interface maior, e aqui tem mais memória com uma interface menor. A interface das placas também muda. A gente tem PCI Express 4.0 X16 aqui, e aqui a gente tem PCI Express 5.0
3.0 X8. Então o que no final isso quer dizer? Se você tem uma placa-mãe mais antiga, talvez seja uma preocupação para você com placas de gamas inferiores. O 3.0, 4.0, 5.0 só diz qual é a versão da interface PCI Express, aquele slot que você vai conectar a sua placa de vídeo. Mas eles são compatíveis entre eles. Então, uma placa-mãe 3.0 suporta uma placa de vídeo 5.0 e vice-versa. Se fosse o contrário, também aconteceria. Então não tem nenhuma restrição. Em relação a isso aqui, é só o que muda são questões técnicas de taxa de transferência e tudo mais, que no fim para você não vai fazer diferença, tá? Claro, tem a grande diferença que é o DLSS. Aqui a gente tem o DLSS 3, aqui a gente tem o DLSS 4. Quer dizer que a 4070 não roda DLSS 4? Não, quer dizer que ela não tem um recurso específico do DLSS 4, que é justamente o Multi-Frame Generation. Na verdade, mais especificamente o Multi-Frame Generation X3 e X4, que gera 3 ou 4 frames a mais. Porque ela tem um suporte ao Multi-Frame Generation X2. O Frame Generation, como a gente conhecia do DLSS 3, 3.5, ele já é um Frame Generation X2. O que acontece é que em alguns jogos a gente já tem um Multi-Frame Generation X2 até para a geração RTX 40. É confuso, mas é isso. O que você não tem é o suporte ao Multi-Frame Generation X3 e X4, que só está presente nas placas da nova geração. E lembrando que o Frame Generation, nossa, mas eu tô vendo um monte de FPS a mais aqui nos outros testes. É porque o Multi-Frame Generation, ele cria frames por inteligência artificial que são para fluidez. Eles não são frames reais, eles são gerados por inteligência artificial para dar mais fluidez, uma sensação de fluidez maior. Mas aquele frame, ele não corresponde a um clique que você tá dando no mouse, por exemplo. Ele só é meio que para preencher aqueles espaços entre um quadro real e outro, e ele gera um aumento na latência também, justamente na demora que tem para você clicar e receber o comando. Bom, a 4070 ela foi lançada em 2023, é bom lembrar que tem a 4070 Super, a gente não tá comparando a Super, essa aqui é a primeira geração, a Super teve uma melhoria ali interessante em relação à performance. O TDP dessa placa é de 200 watts, da 5060 Ti é de 180 watts, é muito próximo. Essa daqui ela usa o conector 12V2X6 ou 12VHPWR, na verdade esse aqui ainda é o 12VHPWR, enquanto que a 5060 Ti, salvo alguma exceção de algum fabricante que pode querer usar, ela usa só um conector PCI Express de 8 pinos, o padrão. Você não precisa de uma fonte nova, você pode usar nas fontes antigas e não precisa do adaptador horroroso também. E para você se localizar, você que tá vindo aí de gerações anteriores, a 4070 ela vai se encaixar hoje na performance mais ou menos de uma RTX 3080. Então sim, é mais ou menos disso de performance que a gente tá falando, uma RTX 3080 para quem tá lá atrás. Então se você tá fazendo upgrade, se você não tem nada para frente de uma RTX 3080, ou seja, uma placa mais poderosa, você vai ficar basicamente estagnado. Em relação a preço, o preço sugerido para 4070 no lançamento, o preço sugerido pela fabricante foi de $599. Para 5060 Ti foi de $429, o modelo de 16 GB e 379 no modelo de 8 GB, ou seja, mais barato, bem mais barato do que o preço sugerido para 4070, que no fim acabou mudando por causa da 4070 Super, então é só para vocês terem uma ideia, que depois ele mudou para esse preço aí. Aqui no Brasil, o preço sugerido no lançamento era por volta de R$5.000 na 4070, enquanto que para 5060 Ti o preço sugerido foi de R$3.599 modelo de 8 GB e R$4.099 modelo de 16 GB. Agora, eu sei que você quer ver a performance, então deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, porque a gente fez os testes aqui nas duas resoluções. A gente utilizou a nossa bancada com Ryzen 7 9800X 3D, 32 GB de memória Corsair, 6.000 megatransfers por segundo. Para o armazenamento, nós utilizamos um NVMe Corsair MP600 de 4 TB. A fonte é uma Corsair 1500i de 1.500 watts. E para refrigeração do CPU, nós utilizamos um H150i. A placa-mãe é uma X870E. E as placas de vídeo utilizadas são a RTX 4070 Founders Edition e a RTX 5060 Ti PNY. Esse modelo ele segue as especificações aqui, mas com um pequeno overclock, que não vai afetar em basicamente nada a performance, e a 4070 é o modelo de referência, a Founders Edition de referência, ou seja, ela não é mais rápida do que nenhum outro modelo que você vai encontrar base, que siga as especificações de referência, ou também conhecido como os mais baratinhos. Começando aqui pelo Plague Tale, em Full HD 5060 Ti aqui, fez média de 88 e mínima de 71, a 4070 fez média de 98 e mínima de 78. Passando para Quad HD, e vai ser interessante vocês verem esse comparativo para ver até como escala, né? A 5060 Ti fez média de 66 e mínima de 54, enquanto que a 4070 fez média de 70 e mínima de 57. Então, nos dois cenários, a 4070 ficou na frente, e em Quad HD as duas foram capazes de rodar acima dos 60 FPS com as mínimas muito próximas dos 60. Nenhuma conseguiu segurar 60, mas muito próximas mesmo. E, inclusive, a diferença em Full HD foi maior do que a diferença em Quad HD, ou seja, a 5060 Ti escalou melhor em Quad HD. Plague Tale, ele usa mais VRAM do que os 8 GB, mas as duas têm mais do que 8 GB. E em Quad HD também acaba usando mais
VRAM, porque consequentemente você tá rodando uma resolução maior, mas as duas foram capazes de rodar, principalmente nessa seção que a gente testa, mas tem algumas seções do jogo que são mais pesadas e usam mais VRAM ainda. É curioso que em Full HD a diferença foi na casa dos 10%, enquanto que em Quad HD a diferença foi na casa dos 5 a 6%, então a 5060 Ti deu uma escalada melhor ali em Quad HD. Utilizando o DLSS no modo qualidade aqui em Full HD, 5060 Ti fez média de 106, mínima de 82, a 4070 média de 117, mínima de 91. Em Quad HD, as duas placas conseguiram resolver o problema que era as mínimas acima dos 60 FPS. As duas conseguiram mínimas acima dos 60 FPS e ficou bem equilibrado, 85 de média, 68 de mínima, 90 de média, 72 de mínima para 4070. 4070 continua na frente, a diferença continua na casa dos 10% em Full HD e 6% em Quad HD. O jogo também tem Frame Generation, a gente testou aqui só para mostrar para vocês que os números se multiplicam na tela, mas o objetivo não é mais performance, na verdade você só está gerando mais fluidez. Esse é o cenário ideal, as duas placas já estão trabalhando acima de 60 FPS, tanto na média quanto na mínima, então você vai notar uma fluidez, tá? Se tiver abaixo dos 60 FPS, abaixo dos 40 FPS, nem usa o Frame Gen. Primeiro chega ali na casa dos 60 FPS, nem que seja com a ajuda do DLSS Upscaling, para depois você ligar o Frame Generation. E você não tá ligando ou desligando o DLSS, são dois recursos separados do DLSS. Um é para Upscaling e o outro é para gerar quadros, tá? Então entenda a diferença dos dois. E aqui a diferença ficou muito próxima em Full HD, a 4070 continua à frente, mas em Quad HD a 5060 Ti basicamente empatou com a 4070, né? Ficou só 2% de diferença na média, enquanto que em Full HD ficou ali na casa dos 4%. Então diminuiu bastante aqui a diferença de performance. Passando agora para Black Myth: Wukong. Esse é um jogo bem pesado e só para deixar um aviso para vocês, o nosso preset ele usa o Frame Generation, tá? Então vocês vão ver aqui já as médias com Frame Generation, porque é o preset do Hardware Unboxed e eles sugerem isso pro lugar do Motion Blur. Mas claro, o frame real é pelo menos metade disso aqui, né? Normalmente ele gera basicamente o dobro, então a gente já tá saindo de uma base boa se a gente estiver ali na casa dos 120 FPS na média. Eu sei, é meio confuso, a gente vai resolver isso nos próximos. Desculpa aí, nos próximos. Mas aqui as duas conseguem uma boa performance, porque mesmo utilizando o Frame Generation, a gente já tá com 144 de média e 160 de média nas duas placas, o que significa que pelo menos metade você ainda tá bem acima dos 60 FPS, que é o cenário ideal. E até nas mínimas. Nas mínimas você vai ver que a diferença da mínima para média é muito grande, porque o software não mede corretamente. Inclusive ignora essa mínima aqui da 4070, porque isso aqui não é real. Isso aqui é só o que o software faz uma confusão. Mas vamos considerar as médias. A mínima é a mínima sem o Frame Generation. Então a mínima ele acaba pegando sem o Frame Generation, isso aqui é o que você teria de mínima, então estaria muito boa essa performance no geral. Aqui em Full HD as duas têm basicamente a mesma performance, né, com o Frame Generation, e em Quad HD a diferença ficou em 10%. Utilizando o Ray Tracing, que é para isso que a gente coloca ali o Frame Generation, 5060 Ti ela ficou um pouquinho atrás em Full HD e em Quad HD também, né, então as duas fizeram médias acima ali dos 60 FPS na média, mesmo com o Ray Tracing, mas em Quad HD elas deram uma mancada ali, tanto que você vê que a mínima tá nos 40, 36, então já não é mais o ideal para Quad HD. Nenhuma das duas consegue nesse preset. A diferença ali em Full HD ficou na casa dos 7% e em Quad HD na casa dos 10%. Agora partindo para um jogo competitivo, Call of Duty Black Ops 6, ele serve como base para você que quer jogar Warzone, sabe a performance do Warzone. E aqui a 5060 Ti em Full HD fez média de 118, mínima de 85, contra uma média de 137 e mínima de 103 da 4070. Em Quad HD, a 5060 Ti conseguiu fazer média de 87, mínima de 62, o que está muito bom para Quad HD, mas a 4070 faz média de 102 e mínima de 68. Então a diferença ali em Full HD ficou na casa ali dos 14% na média e 17% na mínima, e em Quad HD a diferença ficou ali na casa dos 15% na média e 9% na mínima. O que você pode fazer para ganhar um pouquinho mais de performance é usar o DLSS, lembrando que é o DLSS só upscaling, você não tá fazendo aqui nenhum Frame Generation. Aqui em Full HD a 5060 Ti fez média de 127 e mínima de 92, a 4070 média de 153 e mínima de 113. Em Quad HD a 5060 Ti ganhou um pouco mais de performance na média, mas bem pouco na mínima. A 4070 fez média de 112 e mínima de 84. Então ali em Full HD a diferença ficou na casa dos 17% na média em Full HD e em Quad HD, e na mínima na casa dos 19%. Mais um jogo competitivo CS2. Aqui a 5060 Ti fez média de 381 e mínima de 213 em Full HD, a 4070 média de 426 e mínima de 260. Em Quad HD cai bastante a performance. A 5060 Ti fez média de 269 e mínima de 137, 4070 média de 294 e mínima de 193.
123. Então a diferença ficou ali na casa dos 11% na média e 18% na mínima em Full HD. Em Quad HD caiu um pouquinho mais, ficou na casa dos 9% na média e na casa dos 16% na mínima. Para ganhar mais performance, você pode ligar o FSR. Em Full HD aqui ganhou um pouquinho mais de performance. Em Full HD a 5060 Ti ganhou um pouco mais, 454 na média, 296 na mínima, 4070 média de 510, mínima de 334. Em Quad HD, média de 341, mínima de 219 na 5060 Ti e a 4070 média de 383 e mínima de 240. Então ficou uma diferença de 11% ali na média, tanto em Full HD quanto em Quad HD, enquanto que em Quad HD deu uma diferença um pouquinho menor na mínima, na casa dos 9%. Agora partindo para um jogo mais pesado, como é que se comporta? Cyberpunk 2077, com preset Ultra sem Ray Tracing. Aqui a 5060 Ti bateu a 4070. Como é que é? Repito, ela bateu a 4070. Para tudo que ela, primeira vez que ela bateu a 4070. Média de 123, mínima de 98, contra a média de 120, mínima de 101. É só uma variação de um teste pro outro, na verdade tá quase dentro da margem de erro, mas é uma vitória. Uma vitória ainda. Você não vai perceber a diferença. Então a boa notícia é que a performance é a mesma das duas em Full HD. Em Quad HD, a 5060 Ti também bateu, mas de novo, uma diferença ali bem pequena. Dá pra perceber um pouco mais, porque a variação no FPS mais baixo, mas ela fez média de 79, mínima de 68, contra uma média de 73 e mínima de 63. Então 3% a mais na média, mas perdeu na mínima em Full HD, enquanto que em Quad HD deu uma diferença considerável, 8% até é uma diferença mensurável. Então, primeira vitória para 5060 em relação a 4070. Agora, ligando o Ray Tracing, não é nem o Path Tracing, é o Ray Tracing no Ultra, a coisa ficou um pouco mais difícil, né? A 5060 Ti perdeu performance, na verdade, bastante, e ficou atrás da 4070, média de 55 e mínima de 45, contra uma média de 62 e mínima de 52, ou seja, mesmo para rodar sem upscaling em Full HD, ela já não daria conta, só uma 4070. Em Quad HD, a 5060 Ti também ficou atrás, média de 33 e mínima de 28, enquanto que a 4070 fez média de 38 e mínima de 32, ou seja, mesmo com o VRAM mais, e nesse jogo realmente importa bastante, né, principalmente com Ray Tracing, ainda assim ela ficou atrás da 4070. Em Full HD ela ficou ali em média 11% atrás, na média, e em Quad HD ela ficou uns 13% na média, então, perdeu mais performance. Tava ganhando, aí perdeu. O que você pode fazer é ligar o DLSS para você fazer o upscaling, e aí a 5060 Ti faz média de 85, mínima de 68, enquanto que a 4070 faz média de 101 e mínima de 81, ou seja, também ganhou mais performance, a 4070 no outro cenário venceu. Em Quad HD ficou um pouco mais apertado, mas a 4070 ainda fica na frente, média de 64 e mínima de 53, contra uma média de 59 e mínima de 49. Num cenário mais realista, que seria Quad HD, você conseguiria jogar com as duas placas, mas teria mais estabilidade na 4070. Então a diferença ficou em 16% ali em Full HD, em Quad HD diminuiu a diferença, ficou na casa dos 8%. A gente também testou o Frame Generation, para vocês verem aqui, para aumentar a fluidez, né, depois que você já tem uma base perto dos 60 FPS. Aí a 5060 Ti, ela fez média de 149, mínima de 59, e a 4070 média de 165 e mínima de 68. Lembrando que as mínimas ali, elas são só para referência, porque o software mede só as médias mesmo, né, que a gente teria que colocar, na verdade, a métrica para fluidez que a gente vai estar adicionando nos próximos testes. Então se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, porque dá muito trabalho. Tem mais de 100 resultados aqui, bem mais. E vai ter mais ainda. Se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro também, se quiser virar membro, aí você participa do nosso grupo lá do Telegram. Dá uma força pra nós. Em Full HD, a 5060 Ti fez média de 92, mínima de 40, e a 4070 média de 106 e mínima de 46. Então, adicionou uma fluidez legal, já tava na casa dos 60 FPS, é o cenário ideal para o Frame Generation. E aí, aproveitando que você tá no melhor cenário possível, a gente colocou o Path Tracing, que daí é o Ray Tracing no talo mesmo, é o Full Ray Tracing de verdade. Aí, com o DLSS no modo qualidade, com o Frame Generation ativado e com o Path Tracing, a 5060 Ti fez média de 93 e mínima de 39, né, em Full HD, e a 4070 média de 109 e mínima de 46. Ou seja, mesmo sem o Frame Generation, elas ainda conseguiriam entregar uma boa média, né, porque tirando ali 90 ia dar na casa dos 45 FPS em uma e outra ia estar na casa dos 50. É um FPS respeitável, né, com alguns ajustes você consegue chegar nos 60. Mas ali já tá numa margem para você ligar o Frame Generation. Já em Quad HD nem tanto, porque você vê que as mínimas continuam ruins, né, na casa dos 25 ali, que é mais ou menos o que você vai conseguir mesmo com o Path Tracing, e a média, ela meio que artificialmente ali consegue jogar pra você, né, uma fluidez na casa dos 60, 69 FPS. Agora um jogo mais casual ou competitivo, não sei, o Fortnite. No Fortnite, a 5060 Ti fez média de 163, mínima de 144 em Full HD, uma boa média, e a 4070 média de 176 e mínima de 154. Em Quad HD, a 5060 Ti fez média de 114, mínima de 101, 4070 média de 126, mínima de 111. Obviamente, a 5060
Ti fica atrás na casa dos 7% ali na média em Full HD e 10% em Quad HD, curiosamente perdeu mais aqui em Quad HD, mas as duas entregam uma boa performance, né? Essa performance é suficiente para rodar nas duas resoluções, uma boa performance para ambas. E apesar de existir essa diferença aqui percentual, eu diria que você tem uma experiência muito parecida com as duas. Você pode fazer é ligar o DLSS, e aqui acontece uma coisa curiosa. A 4070 continua vencendo em Full HD com média de 214 contra a média de 204 da 5060 Ti, duas performances muito boas delas, né? 170 na mínima para uma, 177 para outra, mas em Quad HD praticamente fecha ali, né? A 4070 faz média de 163 e mínima de 143 contra uma média de 158 e mínima de 139 da 5060 Ti. Então a gente fica ali com uma diferença de uns 5% em Full HD e só 3% em Quad HD. É uma diferença bem pequena e em Quad HD basicamente imperceptível. O DLSS teve um ganho mais interessante na nova geração. Horizon Forbidden West, esse também é um jogo bem pesado e que exige bastante VRAM, principalmente para Quad HD. Aqui a 5060 Ti ficou atrás de novo em Full HD, média de 95, mínima de 78 contra uma média de 107, mínima de 90. Em Quad HD também, média de 71 e mínima de 63 contra uma média de 81 e mínima de 71 da 4070. Mas as duas têm uma boa performance, tanto em Full HD quanto em Quad HD, né? Bem acima dos 60 FPS, tanto em Full HD quanto em Quad HD, e as mínimas também. A diferença ficou na casa dos 11% em Full HD e 12% em Quad HD. A gente tem o DLSS também, dá pra ligar o DLSS, ligamos no modo qualidade aqui. Em Full HD a diferença se manteve muito próxima, tanto em Full HD quanto em Quad HD. 8% na média em Full HD, 10% na média em Quad HD. A gente também utilizou aqui o Frame Generation para dar mais fluidez, afinal, de novo, esse é o cenário perfeito. Inclusive, esse é o cenário ideal para você ter mais fluidez com Frame Generation, não tem porque não ligar, tá com o FPS bem alto. E a gente sobe aqui em Full HD para 170 na 5060 Ti, 178 na 4070 e em Quad HD 155 na 4070, 128 na 5060 Ti. Aqui não escalou tão bem, né, com o Frame Generation, e em Quad HD aumentou bastante a diferença, né, ficou na diferença de 4% em Full HD, enquanto que em Quad HD ficou na diferença ali dos 17%. Estranho, né? Não escalou muito bem. Spider-Man Remastered, não é o 2 ainda, é o 1 mesmo, né? A gente continua testando esse jogo porque o comportamento tá bem bizarro. A gente até ia passar pro 2, mas no Remastered, a série 50 parece que vai muito mal. Aqui a gente tá sem Frame Generation, sem nada. E olha só que bizarro. A 4070 faz média de 208 e mínima de 137. A 5060 Ti faz média de 120 e mínima de 61. Tipo, o que tá acontecendo aqui? A gente não sabe, mas a gente continua testando pra ver se em algum momento a NVIDIA vai resolver isso ou se é uma característica dessa geração. Todas as placas da série 50 que a gente testou aqui vão muito mal em Spider-Man Remastered. A 4070 em Quad HD fez média de 154 e mínima de 102, uma média perfeitamente assentável, enquanto a 5060 Ti fez uma média de 100, 99, uma mínima de 54, então tá bem esquisito isso aqui, a gente não tá conseguindo entender. Então isso aqui é meio que um outlier, ou seja, um resultado que ele acaba afetando a média, por isso que a gente vai tirar ele no final para vocês terem uma noção sem ele. Muda um pouco, mas é só pra vocês entenderem que isso pode acontecer, não só em Spider-Man. Esse é um dos resultados que a gente pegou aqui. E você vê que mesmo ligando o Ray Tracing, a gente colocou o Ray Tracing muito alto, com preset no máximo, basicamente. Mesmo assim, a performance continua estranha na RTX 50, na 5060 Ti. Ela continua atrás do que era esperado, pelo que a gente tem vendo nos testes, mas as mínimas continuam muito baixas. E mesmo ligando o DLSS também não resolve. Então a gente deixou isso aqui só de exemplo, pra vocês terem uma noção que tem essa instabilidade. Pode acontecer em ambos os casos, tá? Mas nesse caso tá acontecendo mais com a nova geração até agora, depois de muito tempo do lançamento da série 50. Com o Frame Generation dá uma melhorada, obviamente, porque ele adiciona fluidez, mas mesmo assim o resultado continua muito... As mínimas, principalmente na série 50, estão muito baixas. Um clássico agora, Starfield. Fiquei sabendo que tem muita gente que joga mesmo, ficaram bravos. Eu nunca fiz piada falando que ninguém joga o jogo. É só uma informação de que é um jogo realmente muito requisitado. No Starfield, a 5060 Ti fez média de 69, mínima de 57, com a 4070 fazendo média de 83, mínima de 70. Para Full HD tá ok, porque você vai ter uma média acima de 60 e as mínimas na casa 60. Mas a 4070 tem uma margem maior para oscilações durante o gameplay. Isso aqui é só numa sessão, em alguns momentos pode pesar mais e ela tem uma margem mais para queimar. Em Quad HD, só a 4070 conseguiu rodar acima de 60, com 67 de média, 58 de mínima, uma boa performance para Quad HD. A 5060 Ti tem média de 57, mínimo de 48. Não é tão boa assim, já diria que é o indicado. Dá uma diferença grande ali, mesmo em Full HD, né, 17% na média, enquanto que em Quad HD deu 15%. Dá para salvar com DLSS, pelo menos no caso da 4070 salva bem. Em Full HD ela faz 96 de média, 79 de mínima. A 5060 Ti faz média de 80 e mínima de 63. Então melhorou bem pouco na mínima, mas melhorou. Enquanto que em Quad HD a 4070 faz média de 83 e mínima de 70. E a 5060 Ti média de 71 e mínima de 59. Então para esse jogo o indicado é realmente com DLSS. O jogo também tem Frame Generation. A partir do momento que você já tá com 60 FPS, você pode ligar o Frame Generation ali. E a gente tem um escalonamento basicamente perfeito aqui, olha que interessante. Ó. 12% na média em Full HD
HD e 11% em Quad HD. Então escalonou bem nas duas placas. Star Wars Outlaws, também é um jogo bem pesadinho, né? Aqui a 5060 Ti fez média de 60 e mínima de 47 em Full HD no preset Ultra. E a 4070 também não fez muito melhor, 64 de média, 50 de mínima. Em Quad HD, a 5060 Ti fez média de 39, mínima de 32. A 4070 média de 47, mínima de 39. Ou seja, nesse jogo que é lançamento, pra você ter uma ideia dos próximos títulos que vão chegar por aí, as duas já sofrem para Quad HD. Você precisa do quê? Você precisa de um DLSS. E aí, ligando o DLSS no modo qualidade, em Full HD salva totalmente. As duas placas conseguem médias acima de 60, 74 na 5060 Ti contra 83 na 4070. É uma diferença bem maior, né? Ganhou bem mais a 4070 do que a 5060 Ti. As mínimas também 57, 62. E em Quad HD, a 4070 conseguiu segurar 67 de média, 54 de mínima. A 5060 Ti não conseguiu fazer acima de 60, na verdade ficou 57, 45. Ligando o Frame Generation, você vai adicionar fluidez nas placas, escalando de novo igualzinho aqui, né, nas duas resoluções. E as duas conseguem entregar uma boa performance porque basicamente as duas já estão acima dos 60 FPS, o cenário ideal. É mais para vocês verem qual vai ser o ganho de FPS de fluidez aqui. Então a gente tem uma diferença de 10% ali em favor da 4070 em Full HD, 16% em Quad HD. Então com o Frame Generation ainda ganhou mais performance do que a 5060 Ti e a 4070. The Last of Us, esse também é o parte 1, não é o parte 2, a gente vai passar para ele, mas a gente ainda tem muitos testes aqui do The Last of Us parte 1. Aqui a 5060 Ti conseguiu média de 97 e mínima de 82 em Full HD, a 4070 média de 118, mínima de 99, é boa performance das duas, rodou muito bem. Em Quad HD, 4070 média de 80, mínima de 69, enquanto que a 5060 Ti fez média de 66 e mínima de 55. Ou seja, tá andando ali bem na margem, mas conseguiu entregar uma boa performance. De qualquer forma, a diferença foi 18% ali em Full HD e 17% em Quad HD. Ligando o DLSS no modo qualidade para você ganhar mais performance, fazer um upscaling, 4070 fez média de 150 em Full HD e mínima de 108, contra uma média de 131 e mínima de 110 da 5060 Ti. Em Quad HD, a 5060 Ti fez média de 95 e mínima de 81, contra uma média de 111 e mínima de 93. Claro que é uma performance boa para as duas, mas a 5060 Ti ganhou bem menos performance com o upscaling do que a 4070. Então foi uma diferença ali na casa dos 12, 13% em Full HD e uma diferença uns 14% em Quad HD. E claro, eu falei para vocês do Multi-Frame Generation, mas como não dá para comparar entre as duas placas, isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona o escalonamento. Basicamente, na série RTX 50, ele vai ter um aumento, né, da quantidade de frames gerados. X3 e X4 é a quantidade de frames gerados por inteligência artificial que ele vai incluir ali na fila. Para você fazer tudo isso, você precisa ter uma base de FPS boa, senão de nada vai adiantar você adicionar o Multi-Frame Generation, porque você só vai ter mais latência. O FPS vai aparecer na tela, mas a sensação não vai ser daquela performance que você tá vendo. E é isso que pode enganar muita gente, porque você tá vendo aqui que no gráfico a 4070 acaba perdendo para a 5060 Ti no Multi-Frame Generation X3, mas a performance raiz mesmo, da qual as duas saiu, ainda continua sendo menor na 5060 Ti, então isso acaba mascarando muito a performance. E qual que foi a conta disso aí, Robson? Como é que ficou? Quem que se saiu melhor? Bom, se você acompanhou os testes, você deve ter visto que, obviamente, a 4070 é superior à 5060 Ti. Nos testes em Full HD e em Quad HD aqui, com o Spider-Man Remastered, só pra vocês terem uma ideia, a 4070 fez média de 154 e mínima de 114 em Full HD. A 5060 Ti não foi mal, 131 de média, 94 de mínima. Em Quad HD, a 5060 Ti fez média de 95, mínima de 67, contra uma média de 109, mínima de 80 da 4070. Daria uma diferença de 15% em média ali entre as duas placas, com obviamente a 5060 Ti perdendo. Isso em Full HD. Em Quad HD a diferença diminui um pouco, né? Na verdade aí a 5060 Ti fica ali só uns 12, 13% atrás na média, o que é menos do que 15%, então a diferença é um pouco menor, mas ainda perde para 4070. Tirando o Spider-Man Remastered aqui, né, a gente tem uma diferença de 10% em Full HD e 10% em Quad HD. Eu diria que é mais ou menos isso que você vai encontrar, mas é claro, alguns resultados que você viu aqui, como no Spider-Man, pode acontecer em outros jogos onde a série 50 talvez não vá tão bem. Mas tirando a média aqui, tirando esse outlier, seria mais ou menos 10% de diferença de performance entre elas. Em Ray Tracing, a diferença, curiosamente, é um pouco maior. Descontando as mínimas aqui, porque tem do Black Myth Wukong, né, que acabou entrando no meio do rolo. Descontando isso, a diferença fica ali na casa dos 18% em Full HD e 17% em Quad HD. Então fica um pouco maior a diferença. A performance em Ray Tracing da 5060 Ti ela fica atrás da 4070, mesmo tendo RT Cores de nova geração. Em relação ao consumo, apesar do TDP estar próximo ali, obviamente a 4070 ela vai consumir mais, né? Esse aqui é o consumo como um todo do sistema, não só da placa, então deu 349 watts mais ou menos ali da 4070, 350, contra uma média de uns 290 da 5060 Ti, ou seja, bem mais eficiente. A diferença está ali na casa dos 16%.
16%. Ou seja, consome menos, mas não necessariamente quer dizer que é mais eficiente, porque aqui deu 16% de diferença entre elas, o que é mais ou menos a diferença de performance. Se a gente considerar ali os 10 jogos, né, testando ali, vai dar mais ou menos isso. Mas se considerar com o Spider-Man, a performance é mais ou menos aquela. Em relação à temperatura, não dá para comparar as duas placas, mas só para vocês terem uma noção, né, é um chip maior com uma Founders Edition, né, que é um excelente projeto para refrigeração, e aqui uma PNY super simples. O PCB dela vem só até aqui também, né? Então bem curtinho, com flow-through e tudo mais. É um modelo bem simples da 5060 Ti, e mesmo assim a temperatura das duas ficou basicamente a mesma, e o nível de ruído também, tá? Então é bem silenciosa essa placa. E no resumo de tudo, o que vale a pena? Dá para comprar essas placas para Quad HD ainda? E longevidade, qual das duas eu pego? Bom, a performance bruta não dá para mentir, né? A 4070 é superior, da casa de 10%, 10 a 15%, dependendo do cenário, ou até mais. Eu sempre digo que se você vai comprar a placa, você precisa considerar o seu cenário, quais são os jogos que importam para você, quais cenários importam para você. É com Ray Tracing, é sem Ray Tracing, é com DLSS, se você quer o Multi-Frame Generation. Se você quer o Multi-Frame Generation, só tem na série 50, então não tem o que fazer. Se tem alguma tecnologia específica da série 50 que importa para você, tá aí a resposta. Ela supostamente é mais barata do que a 4070, porque eu mostrei para vocês o preço de lançamento, mas é claro, a 4070 chegou a custar muito menos do que a 5060 Ti no lançamento. Mas o preço é relativo, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Aliás, comenta aí qual que é o preço dessas duas placas enquanto você está assistindo, se é que ainda tem nova a 4070. Mas deixa aí nos comentários. É bom lembrar que tem a 4070 Super também, que tem mais performance, ou seja, aumenta ainda mais o gap de performance em relação a 5060 Ti. Não, os 16 GB sozinho não resolvem, é por isso que a gente fala, também não adianta nada você colocar, queimar a vela boa com santo ruim, não adianta colocar mais VRAM numa GPU mais fraca. Mas para Full HD, a 5060 Ti de 16 GB consegue ser uma melhor alternativa do que a de 8 GB. Se fosse aqui um comparativo em Quad HD com a de 8 GB, seria ainda mais feio. Aliás, vocês querem ver esse vídeo? Comenta aí, fala, não, eu quero a 4070 de 12 GB contra a 5060 Ti de 8 GB. Pra que agredir? A diferença de consumo existe, mas não é tão importante nesse caso, e em praticamente todas as outras features as placas são equivalentes, mas a 4070 é superior. É claro que dependendo de quando você está querendo comprar, a 4070 é uma alternativa só para você comprar usada, mas ela parece uma alternativa mais sólida. A longo prazo é difícil dizer como é que vai desenvolver. A tendência é que os jogos utilizem cada vez mais VRAM, e a memória 12 GB na 4070 já está no limite para Quad HD. 12 GB já não é mais o indicado para Quad HD, 16 GB seria. 10% de diferença de performance, mais 16 GB de VRAM. É realmente uma escolha bem difícil. Para longevidade, eu chuto que a 5060 Ti em algum momento vai acabar compensando essa diferença, não em performance, mas de conseguir rodar os jogos com texturas mais altas e com detalhes mais altos, porque você vai fazer o combo de textura e detalhe, normalmente o pessoal vai lá e só coloca preset, high, ultra, e jogos com texturas mais altas vão pedir mais VRAM, e 12 GB em algum momento não vai ser suficiente. Aliás, já tem vários testes mostrando que em vários jogos já tá no limite ou já não dá conta mais. Então, se você tá disposto a fazer esse sacrifício, a 4070 pode ser uma boa escolha em relação até a performance bruta, mas a 5060 Ti dói um pouco dizer, mas ela parece uma escolha mais equilibrada. E olha, o salto geracional dela foi muito, muito triste, porque uma série 60 Ti mal consegue chegar numa 4070. E mal consegue porque foi só um jogo que ela conseguiu ultrapassar, e em todos os outros ela ficava na casa dos 10% atrás. Então, a 4070 ela é uma placa superior em performance, mas o conjunto da tal da longevidade é uma pergunta um pouco mais complexa. Eu chutaria, porque não dá pra gente prever, que sim, vai precisar de mais VRAM, e o modelo de 16 GB da 5060 Ti parece uma escolha melhor a longo prazo. A 4070 agora, nos testes de agora, e nesses jogos que a gente mostrou, ela consegue ir muito bem. E lembra que, se você não vai jogar os lançamentos, ou se você não tá interessado em rodar com tudo no Ultra também, a 4070 daqui pra trás roda tudo, roda praticamente tudo, e as pessoas costumam comprar placas para jogar jogos mais antigos. 5060 Ti não foi o melhor lançamento do mundo, aliás, a série 50 foi um lançamento muito triste, né, porque não teve um salto geracional, estão se apoiando de novo em cima de avanços de inteligência artificial e fluidez e software, mas a 5060 Ti parece uma escolha mais interessante. Primeiro que você pode comprar nova com garantia, né, se você não encontrar a 4070, uma 4070 Super, e porque ela pode ter uma longevidade maior. Tudo isso sem precisar do 12 VHPWR e com placas que são realmente frias e silenciosas. A tendência é que o preço da 5060 Ti também caia e que em algum momento ela fique mais barata do que a 4070, se é que ela já não tá mais barata quando você tá pesquisando. No mesmo preço, 10% de diferença, mais VRAM. Diferença de preço, a 4070 normalmente
usada vai estar mais barata, ou a 5060 Ti também pode estar mais barata. Eu não respondi qual das duas comprar, é porque na verdade eu não tô aqui para dizer qual você deve comprar, e sim para apresentar todos os cenários possíveis para você tomar a melhor decisão no momento que você está comprando. É bom lembrar que tem outras opções no mercado, não são só essas duas, mas se você está pensando entre elas, são esses os argumentos. E não, se você está na 4070, jamais faça um upgrade para 5060 Ti só por conta da VRAM. Segura um pouquinho mais para outra geração, ou se não, faz um upgrade dentro da mesma geração com mais VRAM. De repente uma 4070 Ti Super, não sei. Mas não faça isso. 4070 não é upgrade para 5060 Ti, tem que ser para 5070 ou 5070 Ti. Mas você, qual você escolheria ou qual você escolheu? Deixa aí nos comentários, diga quais os motivos que te levaram a fazer essa escolha. E aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.